Nós pedindo já desculpa pelo atraso, não é muito próprio de quem milita na carreira militar. A gente normalmente cumpre horários, mas houve um imprevisto com o nosso mediador, que seria o professor Álvaro Severo, mas, gentilmente, o nosso juiz corregedor-geral da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, o doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo, mediará, então, este painel. E já vamos chamar para o trabalho, como primeiro momento de trabalho desta tarde, teremos o tema Direito Constitucional Militar e Direito Comparado. Serão painelistas o juiz civil Paulo Adib Casseb, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, e o juiz de Direito Cristiano Villalba Flores, da Ajures, tendo como mediador, então, o nosso juiz corregedor-geral da Justiça Militar Estadual, doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Convidamos os painelistas, nossos mediadores, para ocuparem seus lugares. Vai ganhar, pode ter certeza. Já convidando a mesa a tomar assento, faremos a leitura, então, dos currículos dos dois painelistas. O juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, Dr. Paulo Adib Casseb, é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor titular de Direito Constitucional dos cursos de mestrado e graduação da Faculdade de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo, tendo exercido naquela faculdade o cargo de vice-diretor da Faculdade de Direito. Professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito do Instituto de Direito Público, professor convidado da Universidade de Lodz, na Polônia, em 2006, 2007, 2011 a 2014. Professor convidado em 1997 e 2001 de Direito Constitucional do curso de pós-graduação Master of Comparative Law da Cumberland Law School da Stanford University em Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Membro de 2 grupos de estudos internacionais sobre combate à corrupção, sendo o primeiro no Instituto Ibero-Americano de Haia para a Paz ou Direitos Humanos e a Justiça Internacional em Haia, Holanda. E o segundo no Centro de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Latino-Americano, CEDPAL de Georg August Universität Göttingen, na Alemanha. Foi corregedor-geral da Justiça Militar, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, no biênio 2014-2015, titular da cadeira número 40 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, presidente da Comissão de Estudos de Direito Militar do Instituto dos Advogados de São Paulo, coordenador da área da Justiça Militar da Escola Paulista da Magistratura, no biênio 2012-2013, coordenador da área da Justiça Militar da Associação dos Magistrados Brasileiros. Dr. Cristiano Villalba Flores é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desde 1999, graduado em Direito pela Unijuí, especialista em Direitos Fundamentais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, autor do livro Controle de Convencionalidade, Integração Jurídica e a Legitimidade do Particular, Mercosul Pacto de São José da Costa Rica e União Europeia. Ex-coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canoas, atualmente atuando junto ao primeiro juizado da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Porto Alegre e coordenador do Núcleo de Direito Internacional da Escola Superior da Magistratura. Professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Em virtude do imprevisto, deixamos de apresentar o currículo do nosso corregedor-geral da Justiça Militar, o doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo. De imediato, passamos a palavra ao mediador do painel. Boa tarde a todos. É uma honra recebê-los aqui e também para nós uma honra estar ladeado aqui por 2 especialistas na matéria constitucional. Infelizmente tivemos um contratempo com o nosso mediador aqui, que é o professor da PUC, mas eu fiquei pensando aqui comigo, o D'Alessandro também fazia horas que não jogava, entrou no último jogo e jogou muito bem, inclusive fez um gol. Levou ao meu time a liderança, ainda que não isolada, do Campeonato Brasileiro. Então, espero que eu consiga também fazer um gol à moda do D'Alessandro. Esse tema, para nós, da constitucionalização do direito militar,
ele é muito caro, porque as nossas constituições, via de regra, elas nunca trataram do direito militar na sua origem. A Constituição Imperial de 24, depois na primeira Constituição Republicana de 1891 e também nas Constituições de 34, foi a primeira Constituição que surgiu a imposição, digamos assim, da justiça militar no Poder Judiciário e no plano constitucional. O Poder Judiciário, a Justiça Militar, ela pertence ao Poder Judiciário. É diferente de alguns países, eu tenho certeza que os nossos debatedores aqui falarão isso para os senhores com mais profundidade. Muitos países têm a Justiça Militar dentro do Poder Executivo, que não é o caso do Brasil, em que ela está fora do Poder Executivo, ela está dentro do Poder Judiciário, o que dá uma independência para os seus julgados, né, e que dá uma credibilidade para as decisões do Poder Judiciário. Em 34, nós tivemos, então, a constitucionalização da Justiça Militar Federal. 37, né, todos sabemos que foi a Constituição Polaca, que sequer foi cumprida. Depois, em 46, aparece, pela primeira vez, o Dr. Brum me acena com a cabeça aqui positivamente, né, é um especialista na história da Justiça Militar. Em 46, né, Dr. Brum, vai aparecer lá a constitucionalização das justiças militares estaduais. Tá? E vejam, senhores, que depois do segundo pós-guerra, várias matérias, e em razão dos motivos que levaram à Segunda Grande Guerra, várias matérias que estavam fora da Constituição. A Constituição, ela principalmente, ela versava sobre o quê? Versava sobre a composição do Estado e a sua estrutura, e a divisão de poderes. Essas várias matérias que nós temos hoje no âmbito da Constituição não existia antes do segundo pós-guerra. Então, nós tivemos exatamente um incremento de matérias, direito de família, direito do trabalho, né, direito ao meio ambiente, direito à saúde, todas as matérias constitucionalizadas depois da Segunda Guerra Mundial. Direitos humanos, fundamentalmente. E é sobre este tema, né, que nós vamos falar com os senhores ali, os nossos debatedores nos brindarão com esse tema nesse primeiro painel. Então, dando as boas-vindas aqui ao Dr. Casseb, imediatamente passo a palavra a Vossa Excelência para que teça aí seus comentários. Por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso moderador, doutora Amilcar. Uma satisfação ser presidido por Vossa Excelência neste painel. Doutor Cristiano Villalba também, uma satisfação compartilhar essa mesa com Vossa Excelência. E, de antemão, faço aqui minha saudação ao presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, que completa 100 anos, né, e um aniversário de comemoração merecida para esta valorosa instituição no Rio Grande do Sul. E que está em ótimas mãos. Já cumprimento o juiz-coronel Paulo Roberto Mendes pela gestão à frente deste valoroso tribunal. Eu parabenizo porque já tem tido repercussão nacional. E faço também aqui minha saudação ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em nome de seu ex-presidente e sempre presidente, portanto, doutor Fernando Galvão. E cumprimento todos que estão aqui presentes, nossos amigos, magistrados, militares, advogados, estudantes, em nome do doutor Sérgio Brum, meu companheiro de luta na AMB, na Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Brum, como coordenador da região Sul. Mais tarde estará aqui o doutor Jaime Martins para o encerramento, e com ele é a primeira vez que a AMB, na Coordenadoria da Justiça Militar, tem representantes de todas as regiões do país. É uma satisfação falar nesta data comemorativa tão importante deste tribunal e justamente na semana do aniversário de 30 anos da Constituição de 1988. E sobre direito constitucional militar.
o doutor Amílcar já fez uma precisa introdução sobre a disciplina constitucional do direito militar. E, na verdade, o que se percebe em relação aos ordenamentos pretéritos do Brasil foi um tratamento deficiente ou inexistente do direito militar, sendo que esta é matéria tipicamente constitucional. Diferentemente de tantas outras que ganharam espaço e considerável na Constituição, sempre sustentei que direito militar integra um núcleo de matéria constitucional. Portanto, a ideia histórica de constituição material. Como vários autores de projeção na área do direito público, como o alemão Jelinek, na sua primeira obra, Teoria Geral do Estado, foi ali o nascimento da ciência do Estado, com a primeira publicação de uma obra sobre Teoria Geral do Estado, em 1900, ele já dizia que os gregos já tinham chegado à ideia de constituição material, não de constituição formal, não de um documento hierarquicamente superior a todos os demais, mas a ideia de que existia um núcleo específico que historicamente se denominou de constituição material, um núcleo específico de matérias, de temas a serem normatizados, que são, como o doutor Amílcar já mencionou, a organização do Estado, a organização do poder e os próprios, com o passar do tempo, direitos fundamentais. Aristóteles, se pegarem a política, já há uma referência, no sentido de que a Constituição é o conjunto das normas que disciplinam as magistraturas. Magistraturas, à época, designando todos os postos de comando na sociedade. Ou seja, organização do poder. Já se visualizava ali o que seria a chamada matéria constitucional. E assim, ao longo dos séculos, pela Idade Média, os pactos, como a Magna Carta da Inglaterra, os forais, que eram documentos que disciplinavam a organização do poder e das cidades, sobretudo em Portugal, Espanha, não merece destaque Marcelo Caetano na história do direito português, quando destaca o papel dos forais em Portugal, que eram documentos outorgados unilateralmente pelos reis ou até por uma entidade senhorial para conferir uma área de terra a uma determinada coletividade, estabelecendo regras de convivência, encargos e direitos. Já seriam sementes das futuras constituições, que viriam mais adiante com as revoluções liberais do final do século XVIII, o grande marco do surgimento das constituições modernas, segundo a concepção que ainda temos de Constituição. Mas já à época com a matéria constitucional bem definida, bem delineada. A matéria que gerou, que provocou o surgimento das próprias constituições modernas, a disciplina da organização do Estado, da organização do poder e dos direitos fundamentais, as normas constitucionais materiais. E, dentre elas, integra a ideia de organização do Estado o desenvolvimento das funções militar e policial, porque estas já puderam ser visualizadas historicamente desde as mais rudimentares sociedades políticas. Desde as mais rudimentares sociedades políticas, qual era o grande papel do chefe político, muitas vezes o chefe da família mais antiga? A defesa daquele povo contra um inimigo externo e a garantia da ordem interna. Eram as funções militar e policial. Portanto, isso integra a organização do Estado, é matéria propriamente constitucional. Por isso, a Constituição de 88, que constitucionalizou tantos ramos do direito,
não fez mais do que a obrigação, do que destinar um bom espaço para a disciplina do direito militar. Aliás, para outros tantos ramos do direito, como a Constituição também foi detalhista, dificilmente vamos encontrar uma outra Constituição mais detalhista em matéria tributária, em matéria previdenciária, em matéria trabalhista, até em desporto, educação. Bom, nossa Constituição tem um dispositivo que fala de chamada em sala de aula. No artigo 208, parágrafo 3º da Constituição, fala em chamada em escola pública de ensino fundamental. Uma matéria que não precisaria constar sequer de portaria, mas está no texto constitucional. Constituição, então, tão generosa e tão detalhista, com tantos setores da vida humana, ainda bem que também foi generosa em relação à disciplina do direito militar, porque é matéria tipicamente constitucional. E o direito constitucional militar, nos moldes como foi disciplinado pela Constituição de 88, ele pode ser dividido de duas maneiras. A disciplina do que se pode chamar o Estatuto dos Militares, que contém os direitos, ou referência a direitos, prerrogativas e vedações, e a outra parte, a disciplina das próprias instituições militares, federais e estaduais, e das instituições civis que exercem o controle das instituições militares, como o Ministério Público Militar da União, a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Em relação ao Estatuto dos Militares, portanto, ao conjunto de normas referentes a prerrogativas, a direitos dos militares e a vedações, em primeiro lugar, em relação às prerrogativas, a direitos, a Constituição remeteu à legislação infraconstitucional o detalhamento desse item. E em relação aos policiais militares, portanto, aos militares estaduais, a Constituição atribuiu a disciplina dessa matéria textualmente à lei estadual. Isso está expresso no artigo 42, parágrafo 1º. Diz o artigo 42, parágrafo 1º, que a matéria prevista no 142, parágrafo 3º, inciso 10, ou seja, as prerrogativas dos militares federais extensíveis aos estaduais, deve ser disciplinada por lei específica estadual. Por isso é que, citando como exemplo o tribunal ao qual pertenço, prevaleceu o entendimento da não aplicação aos militares estaduais do Estatuto dos Militares Federais, da Lei 6.880. Não bastasse a previsão do artigo 42, parágrafo 1º, de forma expressa nesse sentido, também a repartição constitucional de competências leva a esta conclusão. Embora os que sustentam a aplicabilidade desta lei aos militares estaduais invocam o artigo 22, inciso 21 da Constituição Federal, segundo o qual compete privativamente à União legislar sobre organização, material bélico, garantias da Polícia Militar, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Só que é preciso que este dispositivo constitucional não seja tomado isoladamente, afinal, a Constituição é um sistema de normas. Competência privativa, que é a que está no artigo 22, foi muito bem definida por José Afonso da Silva, como aquela que cabe a apenas um ente, mas pode ser delegada a outro. Admite a delegação ou a suplementariedade. Pois bem,
Outra modalidade de competência que está na Constituição encontra-se no artigo 24, competência concorrente. É a competência legislativa que cabe à União, aos Estados e ao Distrito Federal, sendo que a União compete à edição de normas gerais, aos Estados e Distrito Federal de normas específicas sobre as matérias listadas neste dispositivo. Pois vejam que interessante, como alertam José Afonso da Silva e Fernanda Dias Menezes de Almeida. O Constituinte inseriu no artigo 22, indevidamente, matéria que deveria constar do artigo 24. Previu em duas oportunidades o artigo 22, competência privativa da União para legislar sobre normas gerais. No caso de licitações e contratos, e no caso da organização, disciplina de material bélico, garantias da Polícia Militar. Ora, melhor seria se isso estivesse no artigo 24, porque ficaria mais clara a disciplina constitucional, que caberia à União a edição de normas gerais, mas aos Estados a edição de normas específicas. Entretanto, a inclusão desta matéria no artigo 22, que contém o rol das competências legislativas privativas da União, não impede aos Estados, aliás, como diz José Afonso, os Estados não só podem, como devem, legislar sobre os temas, inclusive mediante normas gerais. É a chamada competência suplementar, disciplinada pelos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Constituição. Compete aos Estados suplementar normas gerais da União. Portanto, também no que diz respeito a essa matéria. Na verdade, a Constituição chegou a incluir, nesta relação das competências da União, a competência para legislar sobre normas gerais sobre Polícia Militar, pelo fato de ser a Polícia Militar força auxiliar do Exército. Por isso, quis dar um certo controle à União Federal. Porém, os Estados receberam também competência legislativa para a disciplina da Polícia Militar, primeiro com base na competência suplementar do artigo 24, parágrafo 2º. Em segundo lugar, porque decorre do próprio Sistema Constitucional de Segurança Pública, do artigo 144, parágrafos 5º e 6º. Não teria sentido que a Constituição tivesse subordinado aos Estados o sistema de segurança pública, como prevê o 144, e não tivesse conferido aos Estados a competência legislativa para a disciplina das prerrogativas dos policiais militares. Portanto, esta matéria coube aos Estados. Em relação às vedações, a Constituição Federal trata diferentemente os militares dos civis e estabelece algumas vedações contundentes aos militares. Os militares constituem o único segmento social com direitos fundamentais limitados, cujos limites não se comparam a de outras categorias, como magistrados e membros do Ministério Público. São bem mais intensos. A começar da liberdade de locomoção. Restrição essa que se extrai do próprio rol dos direitos individuais, do artigo 5º, inciso 61, ao prever que ninguém será preso senão em flagrante ou por decisão fundamentada de juiz, exceto transgressões militares e crime propriamente militares. Portanto, aí está a legitimação constitucional da figura da prisão administrativa, das sanções, inclusive, disciplinares que envolvam a liberdade de locomoção. E isto é reiterado pelo artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, ao proibir habeas corpus em matéria disciplinar. Claro que o Supremo
já interpretou essa matéria, entendendo que o que não se admite é que, pela via do habeas corpus, se analise o mérito da sanção disciplinar, mas é possível analisar a legalidade da sanção disciplinar, a forma. Inclusive, em São Paulo, a primeira Câmara do TJM tem adotado uma posição em relação a esse tipo de habeas corpus, que costumamos chamar de habeas corpus civil para horror dos penalistas, né? Mas chamamos de habeas corpus civil, com todo respeito aos criminalistas, porque o direito material que envolve não é o direito penal, é o direito administrativo disciplinar. E, portanto, é um habeas corpus não penal, por isso apelidamos de civil. Inclusive, a primeira Câmara não aplica para a disciplina procedimental desse habeas corpus civil o Código de Processo Penal, mas sim, por entender que é um remédio constitucional, embora não envolva o direito penal como direito material, mas sim a lei do mandado de segurança. Com uma analogia à Lei 8.038/90, que dizia que, enquanto não surgirem leis específicas para a disciplina dos procedimentos do habeas data e do mandado de injunção, aplica-se o procedimento do mandado de segurança a essas ações. Portanto, não havendo lei específica ao habeas corpus civil, aplica-se ao habeas corpus civil a lei do mandado de segurança, e é essa peculiaridade, é esta posição que tem sido adotada, pelo menos pela primeira Câmara do TJM de São Paulo. Falo primeira Câmara porque ainda não vi manifestações na segunda Câmara nesse sentido, mas na primeira Câmara isso já há alguns anos se consolidou. Então, está aí a liberdade de locomoção dos militares mais restrita que a dos civis. E a liberdade de expressão, especialmente a liberdade de expressão política, que se verifica pela vedação constitucional, a filiação a partido político, a sindicalização e a greve. Aliás, as restrições de caráter político a militares da ativa decorrem do regime democrático. Como bem destacava Pontes de Miranda no seu comentário à Constituição de 1967, num Estado unipartidário ou totalitário, temos forças militares partidárias. Num Estado pluripartidário, temos forças militares assistentes. No regime democrático, a arma é instrumento de paz e não do poder. Por isso é que, em todos os regimes democráticos, existem essas restrições constitucionais no âmbito político à atuação dos militares da ativa. Em relação ao exercício dos direitos políticos, a Constituição veda a cidadania passiva e ativa aos conscritos, aos que fazem o serviço militar obrigatório. A figura, até o termo vem do francês, conscription, porque a origem do serviço militar obrigatório é a Revolução Francesa. Isso vem, na verdade, da segunda Constituição Francesa, de 1793, que previu textualmente, nos seus artigos 107 e 109, que, em razão da desconfiança da República recém-instaurada ao exército que havia, que, na verdade, seria exercida a função militar pelo povo em armas. Surge ali a ideia de cada indivíduo um soldado e do serviço militar obrigatório. E a nossa Constituição veda, portanto, para garantir a autonomia do direito de votar, veda aos conscritos a participação política, porque ele integra, naquele momento, uma instituição baseada na hierarquia e na disciplina e não foi por livre e espontânea vontade. Tratamento diverso deu ao militar de carreira. Aliás, num ano muito propício a essas observações. Ao militar de carreira,
a Constituição não tratou no tópico, no dispositivo da inelegibilidade absoluta, mas tratou no momento em que disciplina as inelegibilidades relativas. A inelegibilidade relativa é aquela que afeta determinadas pessoas que podem disputar eleições, exceto determinados cargos em certos momentos, como os parágrafos 5º a 7º, né, chefe do Poder Executivo já reeleito, né, parentes até 2º grau de chefe de Poder Executivo, cônjuge, ou então que podem disputar eleições, mas mediante certas condições ou providências, que é o caso do parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição, que se refere aos militares, segundo o qual os militares são elegíveis, mas mediante as seguintes condições. E aí vem os dois incisos do parágrafo 8º do artigo 14. O primeiro, para militar com menos de 10 anos de serviço, que diz que será elegível, porém deverá afastar-se da atividade. Em relação a este dispositivo, cheguei a sustentar que esse afastamento para a disputa da eleição, por parte do militar com menos de 10 anos de serviço, deveria ser um afastamento temporário e, conforme o resultado da eleição, perdendo, poderia retornar à corporação militar. Porém, não foi essa a posição que prevaleceu, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja em decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, entendendo que esse afastamento deve ser definitivo. Portanto, o policial ou o militar federal com menos de 10 anos de serviço, que pretender disputar eleições, deverá pedir exoneração do cargo. Em relação aos militares com mais de 10 anos de serviço, deverão, no momento do deferimento do registro da candidatura, serão agregados por determinação da autoridade superior. E, com a diplomação, passarão para a inatividade. Uma questão curiosa que ocorreu este ano, em razão dessa disciplina constitucional peculiar, o Tribunal Superior Eleitoral, por resolução de 2004, já havia entendido que, em relação aos militares com mais de 10 anos de serviço, que pretendem candidatar-se, não estão sujeitas à regra comum da filiação partidária e poderão filiar-se na convenção dos partidos, no período da convenção dos partidos, que hoje ocorre de 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral. Uma questão interessante que surgiu em São Paulo decorreu de uma resposta a uma consulta do TSE sobre a desincompatibilização do militar. E o TSE, na resposta a esta consulta, havia se manifestado no sentido de que aquele que exerce cargo de comando dentro de uma corporação militar deveria desincompatibilizar-se 6 meses antes da eleição. Isso provocou, incendiou a eleição ao governo de São Paulo esse ano, porque dos 3 principais candidatos que estão à frente, 2 têm oficiais da Polícia Militar com candidatos a vice-governador, e são 2 mulheres, uma tenente-coronel, outra coronel da Polícia Militar. E não houve, em um caso, pelo menos o caso em que houve a representação, no Tribunal Regional Eleitoral, a desincompatibilização 6 meses antes da eleição. O Tribunal Regional Eleitoral entendeu que a posição do TSE, que exige essa desincompatibilização, refere-se apenas a cargos como comandante do Exército, ou fazendo um paralelo para a Polícia Militar, um comandante-geral, secretário da Casa Militar, mas não a todos os postos de comando. Portanto, se foi
a oficial comandante de um batalhão em uma determinada cidade, isso não obrigaria a desincompatibilização 6 meses antes da eleição para a disputa do cargo de vice-governador do Estado. A interpretação poderia ser diferente se ela se candidatasse naquele município, a um cargo daquele município onde se situava o seu batalhão. Mas aí estamos no campo da hipótese. O que temos de concreto já é essa decisão do TRE de São Paulo, que, portanto, legitimou a candidatura, mesmo sem a desincompatibilização 6 meses antes da eleição. Então, aí estão as restrições constitucionais, já estou vendo o tempo correr, mas já vou chegar lá. Estas são as restrições constitucionais, em rápidas palavras, em relação aos militares, desta primeira disposição do direito constitucional em matéria militar. Em relação à disciplina da justiça militar, que não vai dar tempo de, obviamente, discorrer, mas chamo a atenção para o fato de que a Constituição Brasileira de 88 é a que consagra o mais amplo sistema de justiça militar do mundo, porque seguiu um modelo de estrutura federativa com uma organização da justiça militar estadual e da justiça militar federal que não há outro semelhante, pelo menos no mesmo grau, com a mesma amplitude. Inclusive, é bom destacar que os inimigos da justiça militar maldosamente tentam nos associar ao regime de 1964. Ora, naquele período, houve um enfraquecimento da justiça militar estadual, com a previsão constitucional da proibição de criação de novos tribunais de justiça militar, além dos que já existiam. E no Estado de São Paulo, por exemplo, também naquele período, determinou-se a redução do número de membros de 7 para 5 do TJM, o que só voltou ao seu número originário durante a vigência da Constituição Democrática de 1988. No mundo, existem diversos modelos de justiça militar, como o doutor Amilcar já até mencionou, em muitos casos, integram até o poder executivo ou se constituem em um tribunal administrativo autônomo. No Peru, por exemplo, temos aí um complexo administrativo de justiça militar, só para citar um exemplo breve, né? O Foro Militar e Policial, que abrange a Fiscalia, o Ministério Público Militar e a Justiça Militar, e que constituem um órgão administrativo e dotado de autonomia. A Alemanha, que eu lembro que um conselheiro do CNJ, anos atrás, que pedia a nossa extinção, citava como um exemplo de inexistência de justiça militar, não existe na área penal, mas existe na área administrativa, e subordinada ao Ministério da Defesa, mas cuja decisão faz coisa julgada em matéria administrativa. De todo modo, o Brasil é o que tem o mais amplo sistema de justiça militar. E a Constituição de 88 fortaleceu ainda mais a competência da justiça militar, em especial da Justiça Militar Estadual. Como o parágrafo 4º do artigo 125, que prevê, na realidade, 3 competências expressas, e vejo, inclusive, que tem estudantes de direito aqui, como imaginava, né, realizado na PUC o evento. Aqui para alterar, era aqui no meio, né? Então, eu procurei sintetizar o que está no parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição. De forma bem breve. A competência da Justiça Militar Estadual. Primeiro, a competência de natureza penal. A competência para julgar crimes militares. Lidamos aí, então, com o direito penal militar e com o direito processual penal militar.
com aquela ressalva, os crimes dolosos contra a vida com vítima civil. Em segundo lugar, uma novidade da emenda 45 de 2004. Então, na evolução desses 30 anos de Constituição, tivemos um fortalecimento da competência da Justiça Militar Estadual, com ampliação, e passou a julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares. É o que nós chamamos da competência cível da Justiça Militar Estadual, que a federal ainda não tem, por enquanto. E, em terceiro lugar, eu destaquei a competência originária do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre perda do posto de patente dos oficiais e da graduação das praças. Conforme destaquei ali, esta é uma competência prevista no final do parágrafo 4º e, na realidade, não está conectada à competência para julgar crimes militares. Nesta competência é mais abrangente do que isso. Envolve a apreciação de representações formuladas pelo Ministério Público para avaliação se praças, por exemplo, no caso de graduação, em razão de uma precedente condenação penal transitada em julgado, tem condições de permanecer nas fileiras da corporação. Como não está conectada esta competência do tribunal à primeira, sustentamos, pelo menos, o TJM de São Paulo, que essas representações de competência originária do tribunal devem ser apresentadas pelo Ministério Público, ainda que a condenação precedente não tenha partido da Justiça Militar. Ainda que tenha ocorrido na Justiça Comum, por crimes comuns, isso tem acontecido em São Paulo. O Ministério Público pode apresentar, em Minas Gerais também, o Ministério Público pode apresentar a representação e não cabe ao Tribunal de Justiça, cabe ao Tribunal de Justiça Militar, porque foi um incumbido pela Constituição de avaliar a compatibilidade da condenação penal, seja por crime militar, seja por crime comum, com o decoro militar. Porque o órgão que tem condições, pelo próprio sistema constitucional, de avaliar se uma condenação penal, não importa se promovida pela Justiça Penal comum ou militar, se aquilo macula ou não o decoro militar. Então, já fica aí uma breve referência a essa posição, que também fico sabendo agora que também é de Minas Gerais, não sei, aqui no Rio Grande do Sul. Em relação ao julgamento de oficiais, competência que decorre também deste parágrafo 4º, reforçada pela aplicação aos militares estaduais do 142, parágrafo 3º, incisos 6 e 7, julgamento de conselho de justificação e de representação de indignidade para com o oficialato, nos casos de condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, nós temos, para concluir esse balanço desses anos todos, que onde há Tribunal de Justiça Militar, o controle é mais efetivo. Eu trouxe aqui um dado comparativo envolvendo o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que é de onde eu consigo mais facilmente tirar os dados. Mas tenho certeza que, da mesma maneira, deve ocorrer com o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que também possuem TJM. Tá aí, eu comparei número de exclusão de oficiais, seja por conselho de justificação, seja por representação por indignidade para com o oficialato, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que é a primeira linha, com de outros estados. O recorte foi de 2010 a 2018, uma parcial até 31 de julho de 2018. Para aqueles que dizem que a Justiça Militar é corporativista, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, neste período, 2010 a 2018, determinou a perda do posto e da patente de 78 oficiais. Vejam ali, aqui, ó,
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, lá não há TJM. Neste mesmo período, um oficial teve a decretação da perda do posto patente nesse período. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelo que pude pegar, Ana Paula. É que no Rio de Janeiro quase não tem problema, né? É tranquilo, né? A intervenção federal lá foi sem querer. Mas, está aqui, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 10. Tribunal de Justiça do Paraná, 5. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com todo aquele episódio, greve da Polícia Militar, aquela confusão, 1. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 1. Tribunal de Justiça da Bahia, 2. Está aí um quadro que eu acho que é muito sintomático em relação ao exercício do controle da atividade militar por um Tribunal de Justiça Militar ser comparado ao que ocorre com a justiça comum. Me desculpe se ultrapassei o tempo, procurei ser rápido. Mais uma vez, agradeço muito a paciência de todos e é uma honra estar aqui nessa data comemorativa, presidente. Eu tenho a agradecer ao doutor Sérgio Brum, meu colega de tribunal, que, de forma gentilmente, nos deu o nome do doutor Casseb para esse painel e devo dizer que Vossa Excelência estava absolutamente correto. O doutor Casseb nos deu uma aula, né, de direito militar no âmbito da Constituição, ou de constitucionalização do direito militar, se nós quisermos assim chamar. Eu disse lá no início, né, que antes do segundo pós-guerra, muitas matérias não estavam no âmbito da Constituição, e o direito militar era uma delas. A partir do segundo pós-guerra, houve aquilo que nós chamamos de virada de Copérnico. Né, para aqueles que são da área do direito do Estado, sabem do que eu estou falando. Né? Nós passamos de um momento, doutor Casseb, em que a Terra era o centro do universo e o Sol, a Lua e os demais planetas giravam em torno dela, para um momento em que o Sol passou a ser o centro do universo, tendo a Terra, os demais planetas e satélites girando em torno do Sol. Mutatis mutandis é o que aconteceu com a Constituição. Né? Até esta época, baseada fundamentalmente no Código de Napoleão, que era o centro do sistema, e tudo o mais rodava em torno dele. E nós tivemos essa mudança, esse de paradigma, em que a Constituição passa a ser o centro e todos os demais ramos do direito passam a ser constitucionalizados ou circundam em torno da Constituição. Vimos também que o doutor Casseb muito bem coloca que nós temos que enxergar a legislação militar a partir da Constituição, com os olhos na Constituição. Canotilho já nos dizia que nós temos que olhar a legislação infraconstitucional sob os óculos da Constituição, uma visão constitucional. E o doutor Cristiano vai nos trazer, com certeza, uma visão mais ampla disso, porque vai sair do ordenamento jurídico e vai abranger os tratados em que o Brasil é signatário. Em que medida esses tratados eles implicam a legislação militar? Até que ponto nós temos e devemos que observar tratados que versam fundamentalmente sobre direitos humanos? Eu lembro, há poucos dias, eu carinhosamente dizia que era voto vencido no meu tribunal, com a mudança do artigo 400 do Código de Processo Penal, e que a questão de um ano e meio atrás, num voto, se não me engano, do ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou, então, que a oitiva dos réus se desse ao final da instrução do processo. E eu lembro que, antes dessa ocasião, eu defendia esta tese no tribunal e era sempre vencido por esmagadora
maioria, doutor Marreiros. Era eu e mais eu contra toda a colegialidade ali, que entendia. Por quê? Porque, salvo engano, o meu colega aqui, o doutor Cristiano, vai falar para os senhores, isso está lá num tratado, né, que o Brasil foi signatário. E nós simplesmente não cumpríamos o tratado que foi assinado pelo Brasil, doutor Cristiano. Então, eu tenho muita honra aqui em passar a palavra para o doutor Cristiano, depois dessa belíssima explanação do doutor Casseb. Com certeza o doutor Cristiano vai nos falar sobre a importância, né, do significado dos parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal do Brasil, que tratam sobre essa recepção de tratados, como eles integram o ordenamento jurídico, em que posição dentro da estrutura do ordenamento, né? Então, de imediato, eu, muita honra, passo aqui a palavra para o doutor Cristiano Flores, aqui, que vai certamente nos brindar com as suas considerações. Obrigado, doutor Almir. Uma boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui hoje. Na pessoa do presidente, eu parabenizo essa instituição tão importante para o Rio Grande do Sul, que é a Justiça Militar. E o acaso te colocou aqui do meu lado, mas o acaso, às vezes, trabalha a favor, pois ele, juntamente com o doutor Fábio, são os responsáveis de eu estar aqui. Então, qualquer reclamação pode ser dirigida diretamente ao mediador desta palestra. Mas, tirando a brincadeira, e sempre é um desafio vir falar numa justiça que é diferente, não é aquela que eu estou habituado a atuar, mas, ainda mais, compartilhando com muita honra a mesa com o doutor Paulo Casseb, profundo conhecedor da Justiça Militar, que vem aqui e faz uma palestra ao estilo do gol feito pelo jogador do meu time, de calcanhar. Só um contraponto ao doutor Almir. Hoje tem Libertadores, tá? Parece que só um time tá. Bom, Bom, mas a minha proposta, quando o tema me foi sugerido, o falar sobre direito militar e direito comparado, que remete a um estudo entre direitos estrangeiros, né, comparando jurisdições estrangeiras, eu pensei, até porque, puxando a brasa para o meu assado, foi objeto de uma pesquisa recente, e é um tema que eu gosto muito, eu pensei em trazer exatamente isso que o doutor Amilcar falou, essa relação que as normas internas têm com a norma advinda de tratados internacionais em que o Brasil seja signatário. Então, eu estou a falar exatamente do controle de convencionalidade, que é um instituto, infelizmente, muito pouco conhecido e muito pouco utilizado por todos os atores jurídicos brasileiros, em que pese a Convenção Interamericana já está há alguns anos em vigor, né? Então, a minha ideia é trazer essa relação entre esses ordenamentos internacionais e o ordenamento interno brasileiro, dando, primeiramente, um panorama a respeito desse instituto, talvez seja conhecido por muitos aqui, mas talvez eu possa colaborar de uma forma com relação a outros, para depois trazer, não temos muitos, mas alguns exemplos de atuação de tribunais no exercício do controle de convencionalidade dentro do Brasil, e também uma certa reflexo que isso teve também dentro da Justiça Militar, pois pelo menos duas questões identifiquei, uma terceira vindo da palestra do doutor Casseb, até tomei nota aqui, mas que talvez ao final, vou ver ainda se eu comento ou não, porque ela pode ser um pouco polêmica, mas deixemos para o final. Bom, deixa eu ver se passa aqui.
esse aqui? Outro. Ali. Muito bem. Bom, como eu disse, o Pacto, então, de São José da Costa Rica, lá, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, veio a criar este organismo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi esse órgão internacional que veio a moldar o que aqui estou tentando trazer para os senhores, denominado de controle de convencionalidade. Pois, para mim, essa ferramenta processual, ela acaba trazendo, ela é muito eficaz para o respeito, para garantir a própria efetivação do que lá é tratado, do que está escrito no pacto, assim como as próprias manifestações do tribunal, da Corte Interamericana, seja na sua fase contenciosa ou na fase consultiva que ela possui. E esse termo de controle de convencionalidade, ele foi utilizado pela primeira vez pelo juiz Sérgio Garcias Ramírez, quando ele julgou um caso que foi submetido à corte, chamado Mirka Mark Chagas contra Guatemala. E depois ele reforçou esse instituto num julgamento sequente, ambos do ano 2006, em que é o caso Tibe contra Equador, fazendo, então, essa relação entre as cortes, a Corte Internacional e a própria Corte Constitucional destes países, no cotejo com relação a essas legislações internas e estrangeiras. E com base, então, nessa evolução jurisprudencial que a Corte veio demonstrando, que foram criados as características desse instituto. E hoje já se pode entender que esse instituto ele atua em dois campos bastante peculiares, que são numa face externa, então, que é um exercício desse controle pela própria Corte, no caso nosso das Américas, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ela também deve ser exercida por todos os tribunais e juízes nacionais, juízes brasileiros, como eu tentarei demonstrar a seguir. Então, a partir desse momento, o que o tribunal, o que a Corte Interamericana fez? Ela passou a entender que, dentro do estado atual em que vivemos, a Corte Interamericana ela serve como uma espécie de revisão das normas constitucionais frente àqueles tratados que uma determinada nação, no caso o Brasil, veio a ratificar. E, com isso, ela faz uma análise se é admissível que aquela legislação interna de um determinado país possa, então, ter uma certa relevância jurídica dentro daquele sistema criado, no caso, o Sistema Americano de Direitos Humanos. Então, como havia dito, com isso, ela criou esses dois tipos de controle de convencionalidade, sendo o externo, por ela mesma, uma corte que é externa aos países, fazer esse controle, fazer o controle de que as normas advindas do pacto, ou de todo o direito, do que regula o direito humano, não apenas o Pacto de São José da Costa Rica, mas todos os pactos que foram integrados no sistema interno de cada país, venham a ser respeitados. Ela é a primeira, então, controladora disso, até porque, pelo sistema americano, é ela que tem a primazia de fazer a interpretação dessas normas advindas desses pactos internacionais. E depois, o controle de convencionalidade pode e até deve ser feito pelos tribunais internos, pelo Poder Judiciário em todas as suas esferas internas do país e também por cada juiz em cada processo que lhe seja submetido. Como eu disse, essa corte, então, ela atua de uma forma externa e fazendo sempre como guardiã dessas questões que são, então, submetidas no campo dos direitos humanos. E quando ela faz esse controle, ela determina,
e são vários julgados nesse sentido, ela determina que os estados respeitem essas normativas lá vindas e a própria interpretação ou o próprio julgado proferido pela Corte. E isto vem, como foi adiantado pelo doutor Amilcar, vem a pôr em questionamento até que medida, quais seriam os limites para que isso seja praticado no âmbito interno de cada país que é integrante deste pacto. Embora, sem utilizar expressamente, então, o termo controle de convencionalidade, se pode notar que o papel da Corte Interamericana ela sempre foi esse. Desde o primeiro julgado, ela estava lá exatamente para garantir que cada um dos itens que estão no pacto sejam respeitados e efetivamente aplicados pelo país. Embora o termo, como eu disse, foi apenas surgiu ou foi consagrado, digamos assim, posteriormente a isso. E apenas para fazer uma referência, como eu disse antes, não há que se fazer uma distinção, porque a Corte ela possui, basicamente, duas esferas. Uma esfera contenciosa, que é onde os países são demandados por algum fato que venha a descumprir o que foi lá pactuado, e uma outra esfera que se chama consultiva, por meio das opiniões consultivas, que nada mais é que uma consulta que os países podem fazer para fazer uma aferição, se aquela norma que advém do seu regulamento, da sua legislação interna, está de acordo ou não com aquilo que ele assumiu o compromisso de cumprir lá quando ratificou esse acordo. Então, é relevante dizer que, independente de onde venha, se da face consultiva ou da face jurisdicional, que essa norma que é interpretada pela Corte, ela ganha maior importância ainda do que o próprio texto da norma que foi lá pactuado, porque ela já foi interpretada pelo próprio Tribunal Internacional que foi criado com o fim específico de interpretação da norma que lá os países assumiram o compromisso. E nessa face interna, numa outra decisão da Corte, também, nesse caso que eu referi para os senhores, com relação ao juiz Garcia Ramírez, desculpe, ele fez essa íntima relação, então, entre o que está lá sedimentado e a legislação interna, e disse que isto também é responsabilidade do Poder Judiciário interno, dos magistrados internos e de todos os operadores do direito dentro de um determinado país que veio assumir aquele compromisso lá firmado. Bom, o Poder Judiciário, então, ele deve exercer esse controle, o Poder Judiciário de cada país deve exercer esse controle das suas normas jurídicas, mas, claro, que aqui ele deve o exercer no caso concreto. Essa normativa advinda da Corte diz isso, que o juiz, no caso concreto, pode buscar como fonte para resolver aquele conflito que lhe é imposto lá no que foi escrito no pacto, seja o de São José, como algum outro que diga com a matéria de direitos humanos. Então, o que, na verdade, a Corte veio dizer é que os juízes nacionais também passam a ser juízes internacionais, pois eles também não podem, eles não podem, não devem alegar o desconhecimento de um pacto, quando tem que enfrentar a situação. Assim como não podem alegar desconhecimento da Constituição ou de uma norma. Na medida em que existe uma norma de âmbito de direito internacional, em que é submetido ao juiz, ele necessariamente vai ter que enfrentar, porque isso se transforma numa fonte de direito e ele vai ter que ou acolhê-la ou afastá-la. Ou seja, existe, então, a partir desse momento, um diálogo
tem que haver um diálogo entre essas cortes internacionais e as cortes internas dos países, diante dessa competência que foi conferida aos juízes internos. E, em um outro caso, que é o chamado caso dos trabalhadores demitidos do Congresso contra o Peru, isso, mais uma vez, foi destacado. E lá foi, mais uma vez, reforçado que, assim como o juiz faz o controle de constitucionalidade difuso, ele também tem que passar a fazer o controle de convencionalidade de uma forma difusa, dentro daquele processo que ele é submetido. Ou seja, então, os juízes, nós, juízes nacionais, passamos, neste momento, a ser um juiz interamericano, da mesma forma, porque nós podemos e devemos, até de ofício, aplicar essa normativa, como daqui a pouco irei referir. E decorre exatamente desses dois julgados isto, em que a Corte veio e disse que, em que pese todo juiz estar sujeito à sua normativa interna, e aí leia-se Constituição de cada país também, ele, da mesma forma, está submetido àquela normativa internacional que o seu país assumiu, e ele, como integrante do poder estatal, também tem que respeitar aquilo que o país assumiu de compromisso na comunidade interna. Então, ele deve sempre enfrentar essas questões e pode, inclusive, de ofício, aplicar uma normativa de direito internacional vindo do exterior, para que seja garantido ao indivíduo todos os direitos que decorrem dos direitos humanos. Ou seja, e reforçando, não tem como o juiz se excusar disto. E aqui não há qualquer quebra de isenção do juiz, ou que venha se alegar que ele está julgando extra petita, porque, como eu disse, me parece que é apenas mais uma fonte de direito, é uma norma que pode ser utilizada e deve ser utilizada pelo juiz, então ele não pode fugir a isto. E aqui entramos no que a doutrina fala como sendo o tendão de Aquiles desse controle de convencionalidade, que diz respeito a quais as normas de direito nacional podem vir a ser afastadas pela incidência de uma norma em direitos humanos internacional em que o país tenha ratificado e tenha internalizado. Me parece que não há maiores problemas nas primeiras ali, nas leis, decretos, leis complementares, resoluções, na medida em que o STF já disse que, em matéria de direitos humanos, os tratados são supralegais. Agora, a questão constitucional, esse sim é o tema polêmico deste instituto. E temos exemplos deste caso, que se chamou A Última Tentação de Cristo, em que foi reconhecida pela Corte Interamericana a supraconstitucionalidade do pacto. O nome, como pode ver, é aquele filme, para quem deve ter visto, A Última Tentação de Cristo. Ele foi impedido a sua exibição no Chile, e esse caso chegou à Corte Federal Suprema do Chile, e lá, com base num artigo da Constituição, foi dito que a censura prévia poderia ser mantida porque estava prevista na Constituição. O caso foi submetido à Corte Interamericana, e a Corte disse que o Chile deveria alterar a sua Constituição, pois isto estava contra aquilo que o próprio Estado assumiu fazer, se comprometer a fazer, quando ratificou o Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, há aqui um exemplo de controle de convencionalidade feito
entendendo que a norma convencional é superior até mesmo à Constituição de um Estado que faz parte desse acordo. E veja que a dificuldade maior surge porque todos os estados que regulamentam, de alguma forma, essa questão da recepção dos tratados e convenções, eles não fazem de uma forma uniforme nas Américas. Alguns dizem que ela tem caráter de lei, que outras é acima da lei, no máximo que ela ganha o mesmo nível constitucional. Ou seja, ao dizer que ela é constitucional, elas estão implicitamente dizendo que não pode ser superior à Constituição. E um argumento que é levantado sempre para dizer que a Convenção, o Tratado Internacional em Direitos Humanos, especificamente, é superior à Constituição, é a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que lá no artigo 27, ela diz que não pode o Estado invocar a sua normativa interna para deixar de realizar aquele compromisso que assumiu internacionalmente. E veja que o artigo ele fala tão somente em norma interna. Norma interna, me parece que estaria a Constituição também dentro desta conceituação. E isto foi respondido pela Corte Interamericana, nessa opinião consultiva de 84, a número 4 de 84, quando lá questionada a Convenção é superior à Constituição, esta foi o trechinho da decisão ou da manifestação da Corte a respeito disso. Sempre que um convênio internacional se refira a leis internas, sem que seu contexto, na verdade a tradução aqui seria normas internas, sem que em seu contexto resulte um sentido mais restrito, a referência é para toda a legislação nacional e para todas as normas jurídicas de qualquer natureza, incluindo disposições constitucionais. Isto foi o que a Corte disse. Entretanto, em matéria de direitos humanos, possui esse princípio, chamado de princípio pro homine, em que ele consiste basicamente no fato de que, quando se trata de direitos humanos, sempre deve-se buscar aquela legislação que é mais favorável ao indivíduo. O juiz, no processo, deve aplicar sempre aquilo que favorece o ser humano, independentemente dela estar dentro da normativa interna, dela estar numa convenção internacional, seja o pacto ou qualquer outra. É um princípio consagrado em matéria de direitos humanos no âmbito do direito internacional. Ou seja, a norma mais favorável ao ser humano, ela sempre tem primazia e deve sempre, então, ser buscada de uma forma que proteja o ser humano. E notem-se que esse princípio ele poderia até mesmo esvaziar essa questão de se buscar saber qual é a hierarquia de uma convenção, de um tratado, frente à Constituição, pois se chegasse aos magistrados um questionamento a respeito disto, basicamente poderia nem sequer ser enfrentada a questão se é superior ou não é. Simplesmente o magistrado pode justificar dizendo: eu aplico aqui a norma que é mais favorável ao indivíduo em razão deste princípio e em razão de que, seja na Constituição, seja numa lei ordinária, seja num tratado, numa convenção internacional, há a previsão e nesses documentos internacionais o país ratificou, ou seja, está dentro do seu sistema jurídico interno. E isso decorre desse artigo, do artigo 29b da Convenção, que claramente fala desta questão, que deve ser sempre buscado a aplicação do direito mais favorável, ou se houverem todos os que, não digamos que sejam favoráveis, mas sempre buscar aquele que seja menos restritivo ao ser humano, menos restritivo ao indivíduo. Sempre, então, buscando a legislação mais favorável ao ser humano.
Ou seja, se pode notar que, em matéria de direitos humanos, essas normas elas se retroalimentam, elas não são concorrentes. Elas podem ser utilizadas de uma forma conjunta e sempre, como disse e repito, na busca daquela em que mais favoreça o indivíduo que está ali frente a essa questão. Isso porque, nesses acordos internacionais que digam com direitos humanos, eles foram criados não para regular, como a maioria dos outros, para regular as relações entre países, mas eles são feitos, basicamente, para propiciar ao indivíduo uma garantia frente ao Estado. Então, há uma diferença entre o objeto desses tratados. Não é simplesmente regular relações entre países, mas sim buscar um sistema dentro de uma região, ou um sistema dentro mundial mesmo, de proteção do indivíduo em sua individualidade. E me parece que esse princípio vem, efetivamente, então, a consagrar esse intuito desses sistemas que acabamos de ver. Bom, tentando tratar, então, dentro do Brasil, o que nós temos de controle de convencionalidade, aqui sempre surge essa questão referente à forma que são recepcionados os tratados do Brasil, e talvez esteja aí a explicação do próprio pouco conhecimento desse instituto, ou da própria pouca aplicação do controle de convencionalidade, porque, como todos sabem, lá no artigo 2º, existe a previsão de que os direitos e garantias são recepcionados e integram a Constituição brasileira, mas, com a emenda que veio a trazer o parágrafo 3º, abriu-se a discussão de que, se aqueles tratados anteriores fariam parte, seriam normas constitucionais ou não, em face a esse novo artigo introduzido pela reforma lá a emenda constitucional número 45, e o STF acabou se manifestando, como sabes, dizendo que apenas os recepcionados com esse sistema qualificado, então, é que seriam parte do corpo da Constituição, e os demais estariam apenas como supralegais, ou seja, abaixo da Constituição, mas superiores à legislação. Embora a parte da doutrina, e nós temos um expoente nisso aqui no Rio Grande do Sul, que é o professor Ingo Seilert, refira que isso aí tão somente diz com a formalidade ou não, ou seja, de que todos os tratados em direitos humanos, eles são materialmente constitucionais. Agora, apenas aqueles recepcionados pelo parágrafo 3º é que fazem a integrar o corpo da Constituição de uma forma, então, formal. Pois então, aqui eu tento trazer agora aos senhores alguns exemplos da aplicação desse instituto. Como eu disse, não são muitos, em razão ao pouco conhecimento, e aqui tem que se fazer também o reconhecimento que não é só por culpa de magistrados, nós magistrados, mas toda a comunidade jurídica pouco conhece a respeito disso, pouco aplica, pouco invoca, e então os exemplos são muito poucos de um instituto que em outros países é utilizado, ou em outras regiões, de uma forma massiva. A exemplo da Europa, por exemplo, em que estão infinitamente muito mais avançados nisso do que nós. O primeiro exemplo que eu trago é o da prisão depositária infiel, que já é um fato mais antigo, mas que talvez a gente não tenha percebido na época, e nem foi utilizado esse termo, mas ali já se tratava de um controle de convencionalidade, e vejam que aqui, inclusive, foi considerado seu caráter supraconstitucional, porque lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, dizia que poderia haver a prisão não só do devedor de alimento, mas também do depositário infiel. E vejam que, num primeiro momento, esta foi a interpretação do STF, porque ele disse que, embora lá no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, número 7, diga
que ninguém pode ser detido por dívida, que isto deveria ser cotejado ou mitigado com esse artigo da Constituição. Só que, depois, pelo recurso especial 466-343, veio o STF a modificar esse entendimento, dizendo que não, que como no pacto dizia isto, e o Brasil é signatário do pacto, ele tem que respeitar aquele compromisso que assumiu e afastou até mesmo a norma constitucional, dizendo que o depositário infiel, então, não mais poderia ser preso por dívidas pelo sistema brasileiro. Um outro exemplo decorre da ação penal 470, famoso mensalão, em que, na ocasião em que que os réus foram julgados, pela competência originária do STF, né, se invocou que, pelo pacto, mais especificamente o artigo 8º, número 2H do pacto, refere que a todo réu condenado necessariamente tem que ter a sua prisão, a sua condenação, a sua pena revisado por uma instância superior ou, de alguma forma, haver a revisão. Como na época não haviam ainda as turmas, não havia as turmas do STF, o que se conseguiu fazer foi aqueles embargos infringentes, com base no artigo 331, inciso 1, do regimento interno do STF, que foi uma forma buscada de se dar um caráter de revisão daquele julgamento realizado naquela ocasião. Ou seja, é mais uma vez o pacto sendo chamado e o STF dizendo que isto deve ser respeitado pelo Brasil. E o ministro Celso de Mello, quando votou, ele fez referência exatamente a isso que eu acabei de dizer, dizendo que não poderia o Brasil assumir um compromisso internacional e depois não vir a cumpri-lo. Isto tem a ver até com a própria boa-fé, que também deve reger esses acordos internacionais. E já para finalizar, eu trouxe, quando me foi lançado falar sobre algo que tivesse vínculo com a justiça militar, eu consegui trazer, assim, uma forma mais breve, dois exemplos de interferência na justiça militar. Acho que o termo não seria interferência, mas de uma extensão do controle de convencionalidade à justiça militar por conta desse instituto. O primeiro é a própria audiência de custódia, que, assim como ocorreu na justiça comum, adveio do entendimento pelo CNJ de que ela é necessária em razão das disposições que existem tanto no Pacto de São José da Costa Rica, como também com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, e foi implementada, ao que aderiu a Justiça Militar, da mesma forma, ou seja, reconhecendo de uma forma administrativa que esse controle deve ser feito, que devemos respeitar aos pactos e aos mecanismos internacionais em que o Brasil faz parte. E um segundo, que aí sim é uma questão jurisdicional, que vai ter que enfrentar o STF, e coincidentemente, acho que é o tema da próxima palestra, né? Que o STF vai ter que enfrentar, porque a Lei 13.491, que conferiu a competência à Justiça Militar da União de julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5901, e lá não há o julgamento, não, na verdade, há o pedido de liminar ainda, que não foi apreciada, se abriu vista a Procuradoria-Geral da República, e lá, quando se lançou o parecer, a Procuradoria-Geral da República, no item 2.2, ela põe como título inconvencionalidade da Lei 13.491.
ela faz primeiro uma análise da questão constitucional, considerando inconstitucional também, mas um segundo tópico fala especificamente do controle de convencionalidade. E aí ela alega alguns artigos da Convenção para sustentar a sua tese de que essa legislação seria, além de constitucional, inconvencional. Vejam que isso aqui talvez não tenha liame com a justiça militar estadual, pois a competência seria da União, né? Mas eu só trouxe esse exemplo para demonstrar que, na verdade, esse instituto ele está à disposição de todos os magistrados. A todos nós, que seja de qualquer área jurídica, que viemos a enfrentar uma questão que envolva direitos humanos, estamos sujeitos a isso, temos essa ferramenta, e mais, a própria Corte disse que nós somos obrigados a apreciar essa questão. E, como eu disse, isto é um instituto que praticamente não é utilizado no Brasil, ou seja, os juízes brasileiros eles não têm considerado, eu posso afirmar isso, os juízes brasileiros não consideram praticamente os pactos e convenções internacionais ao decidirem, pois são muito poucos exemplos que a gente nota de utilização desse instituto, e muito embora devam aplicar até mesmo de ofício, como eu referi a respeito. E eu tinha falado um terceiro exemplo, que eu deixaria para o final, que decorreu da palestra do professor Casseb, quando ele falou lá na prisão administrativa, que é um ponto polêmico, mas que talvez possa ser um dia questionado se pensarmos num pacto envolvendo direitos humanos, né, de haver, então, essa prisão que passe não por um órgão jurisdicional. Não sei, foi um pensamento alto que me decorreu agora em razão do que foi falado pelo professor Casseb e tendo essa questão dessas convenções e pactos todos que o Brasil é signatário. Basicamente, era isso que eu queria dizer, e agradeço, mais uma vez, primeiramente, a oportunidade de estar aqui e falar para esse seleto grupo de pessoas e dizer que este tema, para mim, é um dos maiores desafios da magistratura atual, né? Avançarmos nesta questão que envolva os pactos internacionais, até porque, hoje em dia, não se pode pensar mais num Estado que pense na sua ordem constitucional interna, que pense apenas para si, pois muitas vezes o Estado ele serve de exemplo para os demais Estados de uma determinada região em que ele faça parte, e me parece que esse diálogo entre Estado, pelo meio do Poder Judiciário, dos seus tribunais internos, com os tribunais que são externos a todos os países, me parecem hoje necessários, e é um desafio que está lançado para todos nós. Muito obrigado. Eu queria agradecer principalmente a colaboração do Dr. Fábio, meu colega de tribunal, que me indicou o nome do Dr. Cristiano, né? Naquela semana eu já tinha até me programado, não foi em função da indicação do Dr. Fábio, eu já tinha me inscrito lá na Júris para assistir a palestra do colega Cristiano, que falou sobre esse tema, né? Acho até que hoje falou com muito mais profundidade, porque ali o tempo, salvo engano, lá naquele dia foi um pouco menor, né? Mas falou esse tema. Acho esse tema fundamental. Né? Enquanto o doutor Cristiano falava aqui, eu me perguntava assim, bom, mas a nossa estrutura de direito constitucional, ela fala de poder constituinte originário.
que estabelece as suas próprias leis. Se o poder constituinte originário a convenção ela entra na qualidade de norma supralegal, que eu não consigo entender bem o que é essa supralegal, né? Porque tem lei complementar, Constituição, e tem algo no meio, uma espécie de limbo jurídico, que seria o supralegal. Aí eu questiono, vou deixar esse questionamento para a plateia, talvez até para o doutor Cristiano também, que sabe mais do que eu, certamente, nessa questão. Cabe controle de constitucionalidade? Bom, mas aí ele mesmo responde, olha, lá na questão do depositário infiel, foi entendido como uma norma acima da supraconstitucional, embora fosse o mesmo pacto, que tem força de norma supralegal, mas ele foi admitido pela decisão do Supremo como norma supraconstitucional. Pode? E aí como é que fica o nosso controle de constitucionalidade? Uma outra questão que eu acho interessante aqui, doutor Casseb, com relação a essas normas, esses preceitos advindos do pacto, né? Os nossos inquéritos policiais e policiais militares, que é o assunto que nos interessa aqui, eles são de um período inquisitivo, né, anterior a 34, quando foi estabelecida, em 1934, né, a forma como os inquéritos foram sugeridos, né, para serem colocados no Código de Processo Penal, depois de 1941, já se usava até antes de 41, que foi colocado no Código de Processo de 41, mas ele é de 34, eram normas avulsas. Como os advogados podem consultar os inquéritos policiais militares para fazer a defesa dos seus clientes? Eu acho que este é um tema, doutor Cristiano, se o senhor me permite, que nós temos que refletir sobre isso, né? Segundo esta visão dos pactos, acho que sim, acho que nós teríamos uma possibilidade, doutor Casseb, claro, de não estabelecer contraditório, evidentemente, no inquérito policial militar, que não se destina para isso, mas um contraditório mitigado, me parece que sim, né? Me parece que o próprio advogado sugerir determinadas diligências no inquérito policial, independentemente daquelas que já foram tomadas pela autoridade policial, eu acredito que sim, né? Me parece que sim. Nós temos que refletir sobre isso, né? Evidentemente que a ideia não é trazer soluções aqui, é trazer reflexões, mas a partir dessa visão, eu acho que é bem interessante que nós possamos refletir sobre a possibilidade dos advogados atuarem mais no inquérito policial, porque isso visa, como disse o doutor Cristiano aqui, a defesa do cliente, né? Quanto maior a defesa, muito que melhor. Eu fico... Claro. Brevemente, a respeito do inquérito. O inquérito é inquisitorial, tudo mais, como o doutor Almirca disse aqui, e eu acho que é uma reflexão muito importante ser feita, porque por mais que se diga, não, mas o inquérito pode vir a criar um processo, ainda ele não está na condição de réu, não há um processamento, ok, mas ele não teve direitos ali de fazer a sua defesa, e com base numa análise parcial da prova, ele está sujeito a um processo. E só o fato de tu responder um processo já é a espada da justiça sobre a tua cabeça, né? Por mais que tu venha comprovar a tua inocência depois, ele já está sendo processado, ele já está na condição de réu. Então, me parece muito apropriado esse questionamento a respeito disto, e aí eu acho que se adequa perfeitamente ao que a gente se propõe, uma análise com base no que as garantias todas que, não só internamente, mas externamente, nos propõem. Bom, eu, da minha parte, estou muito feliz com a explanação dos nossos dois ilustres professores aqui. Acho que abrilhantaram esse painel, né? Agradeço mais uma vez ao doutor Brum e ao doutor Fábio pela indicação dos palestrantes. Acho que os senhores foram muito felizes. Obrigado a todos, né? E vamos para o próximo painel. Devolvo a palavra ao nosso cerimonialista. Obrigado, doutor Amilcar. Bom, como fizemos nas outras palestras anteriores a essa, nós convidamos o senhor presidente a subir ao palco
acompanhado desta vez para fazer entrega de homenagens ao mediador e aos painelistas, do nosso magistrado Sérgio Antônio Bering de Brum. Convidamos, como uma pequena representação da OAB aqui presente, vamos nos brindar com a nossa OAB e os advogados aqui do Rio Grande do Sul. Convidamos o Dr. Roberto Meza Pereira a fazer a entrega e convidamos a doutora Isabel Guarizi Barrios, da segunda auditoria, a fazer a entrega das homenagens aos palestrantes e ao nosso painelista. No momento ao que eu nosso sentei mediador. aqui, eu tenho direito Direito ao adquirido brinde. a receber o Com certeza. mimo. O cerimonial é rápido. Com isso, concluímos essa primeira metade. Convidamos todos a fazer um intervalo de 15 minutos. Retornamos às 16 horas.